Alguns, acho que devem talvez estar aqui na plateia, o grupo que participou conosco, né, da educação física. Nós fizemos há um período atrás, lá em 2005, né, buscamos os dados do INEP, todos os dados do Censo da Educação Superior, do ENAD, e buscamos iluminar um pouco esses dados. Naquela época estava o professor Dilvo no INEP, e a gente buscou iluminar esses dados no sentido de verificar a trajetória dos cursos de graduação em toda a área da saúde, e aproveitamos com a comunidade acadêmica, então um grupo de educadores físicos, um grupo de cada uma das profissões, traçar um breve histórico de cada uma dessas profissões, e isso resultou numa publicação, né, tanto em papel quanto em meio digital, que acho que, se eu não me engano, ainda está disponível nas páginas dos ministérios, e esses dados foram muito interessantes para trazer uma primeira análise, né, que se veio depois de um momento em que a abertura de cursos se deu de uma maneira mais aberta, mais livre, menos regulada, né, para um momento em que se está tentando fazer um esforço de planejamento, de ordenação da formação de acordo com as necessidades da sociedade e da população. Pode passar, por favor? E aí eu trouxe alguns poucos dados assim para mostrar com relação ao que a gente encontrou, né? Então, uma das questões que a gente encontrou, se a gente pegar os cursos de administração e direito, que respondem, acho que ainda, por cerca de 40% da educação superior no Brasil, né? No ano de 2004, a educação e direito juntos formaram 150 mil profissionais. As 14 áreas da saúde juntas formaram 126 mil, menos do que direito e administração. Pode passar. A educação física está entre os 5 maiores cursos em termos de número de formados, ou estava pelo menos até 2004. A gente precisava atualizar esses dados, né? A Iguatemi até já começou, já levantou lá os dados, falta a gente conseguir sentar para fazer isso. Pode passar, por favor. A renda, né, no campus e na sociedade, né? Alguns dados, a gente às vezes tem algumas convicções que, quando a gente vai aos dados, é muito interessante, porque elas precisam... Se a gente pegar na sociedade, aqui na primeira coluna, quer dizer, a renda familiar de mais de 10 salários mínimos, na sociedade ela é um pouquinho mais de 10%, né, na sociedade em geral. Nas universidades públicas ela é um pouquinho mais de 25%, e nas universidades privadas 40%, mostrando que no cômputo global a universidade privada às vezes é mais elitizada do que a pública, como um todo. Se a gente fizer o recorte de cursos, isso vai ser diferente. Mas, como um todo, tem essa diferença. Pode passar, por favor. Uma outra questão, renda familiar até 3 salários mínimos, a educação física ainda está entre as menos elitizadas desse ponto de vista. Pode passar, da área da saúde, né? Uma outra questão aqui é o crescimento de matrículas, né? Nesse período que a gente estudou, os 2 cursos que mais cresceram em número de matrículas na área da saúde como um todo foram a enfermagem e a fisioterapia, e às custas muito do sistema privado. A educação física passou de 1991 de 34.700 matrículas, em 2004 para 136.600 matrículas. Pode passar, por favor. Não deu tempo de eu trazer, tá? Mas a gente tinha um recorte. O grande problema, na verdade, ele está na distribuição pelas regiões do país, né? Tem um grande desequilíbrio na distribuição da oferta desses cursos, né, pelo país. Se você tem uma média de um profissional formado por habitantes, a média do país é boa, mas se você pegar por região, você vai ver que Norte, Nordeste, Centro-Oeste, principalmente Norte e Centro-Oeste, hoje ainda tem grandes desafios para a gente enfrentar. Nós encontramos também que na área da saúde como um todo, há um amplo processo, eu estou me alongando, né, de feminilização. A educação física é exceção, ainda é uma das únicas profissões que tem a presença masculina de maneira mais intensa. Uma outra ação que a gente está trabalhando, quer dizer, entre os desafios para a saúde no Brasil, então está a distribuição irregular de especialistas pelo território, problema da fixação, né, grandes perdas causadas pela deficiência de qualificação e atualização dos profissionais, déficit de saúde para as populações de regiões remotas e carentes, onde você tem deficiência de profissionais, e altos custos. Tem regiões que têm um custo muito alto para
transportar os pacientes para tratar fora de domicílio mais do que com a própria saúde. O custo de transporte se torna mais alto, principalmente na região norte, quando você às vezes tem que fazer um transporte aéreo, né? Pode passar. E nesse sentido a gente está trabalhando com uma outra ação estruturante, que é o Telesaúde Brasil. Então a gente está implantando também numa ação de fortalecer a atenção primária em saúde. Nós estamos hoje num projeto piloto que está nesses estados em laranja, né, buscando implantar uma estrutura de telesaúde, onde você tem um núcleo de telesaúde e unidades básicas de saúde que recebem apoio e suporte segundo opinião. Pode passar. Pode passar, eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? Então, tentar trabalhar essa questão do custo de deslocamento. Só para citar um exemplo, tem um pequeno município no interior, ele fica a 790 quilômetros de Belo Horizonte, né? Miravânia chama o município. E ele tem uma unidade básica de saúde, ele gastava 18% do seu orçamento, do orçamento anual, em saúde. Mas desses 18%, 50% era para tratamento fora de domicílio. Não era, na verdade, uma despesa em saúde, né? Depois que implantamos o telesaúde lá, caiu 5 vezes o custo que ele tinha com saúde. Deu para maximizar o aproveitamento desse recurso. Para citar um pequeno exemplo, a gente tem estudos mostrando já que nos locais onde está implantado, cerca de 48% dos casos que necessitariam ser removidos, deixam de precisar ser removidos quando a gente tem esse tipo de suporte. Pode passar, por favor. Pode passar. A gente tem várias parcerias dentro do programa, tem 5 ministérios hoje atuando no programa, 9 universidades, pode passar. Nós estamos trabalhando hoje com 900 pontos, 2.700 equipes de saúde da família, um alcance de 11 milhões de habitantes dentro do piloto, em processo agora de expansão. A gente trabalha com objetos de aprendizagem, com o Homem Virtual, não sei, acho que muitos devem conhecer, é um projeto da Faculdade de Medicina da USP, ele também está envolvido com o MEC, dentro do Geração Saúde da TV Escola, né? Mas esses objetos de aprendizagem, você trabalha com iconografia em 3 dimensões e em movimento, então isso dá para a gente no processo de aprendizagem, os resultados são maravilhosos. E eu queria rapidamente também falar um pouquinho da questão da residência, porque nós durante 30 anos tivemos regulamentada só a residência médica, e desde o ano passado conseguimos regulamentar, junto com o Ministério da Educação e com o apoio importantíssimo do Ministério da Educação, as residências não médicas, as residências multiprofissionais e em área profissional da saúde, onde está presente o profissional de educação física. Vários dos programas que a gente hoje financia têm a presença de profissionais de educação física sendo formados, né? Pode passar, por favor. Então, a lei que criou a residência multiprofissional, ela é a Lei 11.129, é a mesma lei que cria o ProJovem, lá na frente ela tem um trecho que fala da educação pelo trabalho e da residência, né? Nós formamos, desde o ano passado, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque os conselhos profissionais estão representados na Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, né? E a gente, hoje, tem uma certa dúvida e dificuldade em perceber essa voz de uma maneira atuante e intensa. Então, o que eu queria um pouco aqui é conclamar os conselhos profissionais a se apropriarem do que está sendo feito nesse assunto, porque o credenciamento desses programas, a residência é formação em serviço, né? Então, eu acho que ela tem uma interface muito importante entre educação e trabalho aqui. E, então, eu acho que a participação dos conselhos ela é fundamental e a gente conta com vocês. Pode passar. Só também, nós começamos a trabalhar, ela tem uma composição, ela tem o plenário nacional, e ela está compondo, para poder trabalhar as 13 profissões, câmaras técnicas, para que a gente possa aproveitar os acúmulos das profissões. E nós, então, trabalhamos, em vez de montar as câmaras técnicas por profissão, Câmara Técnica da Enfermagem, Câmara Técnica da Farmácia, Câmara Técnica da Educação Física, nós estamos apresentando uma proposta de montar câmaras técnicas por linhas de cuidado e colocar os profissionais já nesse processo para pensarem o cuidado em saúde conjuntamente. Pode passar? E aí eu queria só mostrar dentro das câmaras técnicas algumas nas quais a gente enxergou a presença da educação física. Pode passar?
Então, as profissões podem considerar a possibilidade de se inserir em várias câmaras técnicas. Não está fechado, nós estamos apresentando aqui algumas câmaras técnicas, mas surgindo a necessidade, ou identificando-se a necessidade de outras, elas podem ser criadas, né? Mas elas devem se basear nas políticas de saúde. Pode passar? Então, por exemplo, nós temos câmara técnica das especialidades clínicas, das especialidades cirúrgicas, da reabilitação física, onde está lá a educação física, né? Talvez ela se veja em mais outros locais que a gente não a viu, pode passar. Na atenção básica, na saúde coletiva, né? E assim por diante. Pode passar? Eu acho que assim, eu pincelei aqui algumas ações em que a gente vislumbrou a presença da educação física, né? Mas para também ajudar a ativar o debate, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição depois das apresentações para o debate. Obrigada.